todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações, fareis dele uma festa por ordenança eterna. Olha, gente, até uma parte do texto está tudo bem. Do versículo 9 para frente, do 12 para frente, já dá um frio na barriga. Vamos ilustrar aqui um pouco para vocês. Vamos pensar que já tinha passado 9 pragas do povo de Israel. Eles já sabiam o que estava acontecendo. O faraó já estava enlouquecido por tanta desgraça lá no povo dele. E o que a gente observa aqui nesse começo é que ele fala assim, para os homens ir lá pegar o cordeiro. Olha que interessante isso. Não é a galera, não é a mãe, é o homem. E me chama a atenção ser o homem. Por causa do sacerdócio. Por causa que é o homem quem protege a casa. Aqui tem um ensinamento para isso? Sim ou não? Amém? Quem foi atrás do novilho, do cordeiro, foi o homem. E aí ele fala para dividir isso, esse churrasco. Né? É churrasco isso aqui. Né? Fala para dividir. Vem aí, quem são os seus vizinhos, que também são do meu povo, que é para você dividir o que você comeu, de acordo com cada alma. Não é para ficar esbanjando, não. Né? Acho que não era para o povo do sul, porque o sul come muito churrasco. Era um povo mais contido. Né? E aí, ele está aqui falando como faz, como deve fazer. Você tem que fazer isso de tarde, para comer de noite. Olha quanto detalhe. E separa o sangue. E depois, ele começa a dizer o que ele vai fazer. Que eu vou passar aí, à noite. Não é o inimigo, não é o Satanás, não é o capiroto, não é nada. É Deus que falou isso. Eu vou passar aí de noite e vou acabar com todo o primogênito. Amém? Todo o primogênito. Não só da família, mas também do gado. Então vai ter destruição. É Deus que falou isso. E então, falando aqui que essa aqui ele fala, né? E comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Achei interessante comer com pressa, né? Porque normalmente, quando se come nessas festas, se demora. Mas nesse caso foi à noite, com pressa. Agora, isso eu estou falando do povo hebreu, tá bom? Dos israelitas ali, aquele povo que estava ali, fugindo do faraó, querendo distância do faraó. Agora eu quero falar do Egito, do povo egípcio, que estava junto ali na região. Eles viviam juntos. O povo do Egito, queridos, tem problemas, seríssimos problemas. O Deus deles é um Deus misturado. É um Deus que pode-se dizer que ele era opostos reconciliados. Ou seja, o bem e o mal habitando num Deus só. Então esse Deus ele foi mau, mas ele foi bonzinho também. Então ele habita num Deus só, é isso que eu acredito. Era uma mistura, sim, sobre não só esse Deus, mas todos os outros deuses que eles cultuavam ali. Né? E ontem, conversando com o meu sogro, que está ali, que eu falei que ia chamar ele, mas ele ficou com vergonha e não quis vir. Mas ele está estudando, e ele falou que cada praga era contra um Deus. Então as 10 pragas que teve era contra um Deus. Não vou tomar tempo nisso, mas Deus estava realmente falando, aqui não. Né? E essa última praga era contra todos os deuses e o Deus que eles consideravam o Deus maior. E aí, quando ele fala, eu vou passar, olha só que forte
o que ele diz aqui. Olha lá, ó, no versículo 12. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nessa noite, ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses, e esse Deus está com letra minúscula, do Egito, executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Ele estava declarando isso, falando para o povo. Eu sou o Senhor, é só eu que mando aqui. Né? Muito bem. Estão junto comigo? O povo do Egito não saía à noite. Meu sogro que falou, depois vocês confiram com ele. Eles não saíam à noite, porque eles tinham medo das trevas da noite. E que hora que Deus mandou fazer a festa? À noite. Então o povo do Egito, lá o povo egípcio, estava enlouquecido com aqueles hebreus fazendo festa à noite. Churrasco à noite. Onde já se viu? Então, entra o elemento que a gente está tratando aqui, que é o sangue. O sangue, nesse caso, um atributo, o sangue da proteção. Amém? Então ele vai lá, pega aquele sangue e passa nos umbrais da porta. Eu fiquei curioso para saber por que umbrais da porta. Por que na porta? Não podia pôr num potinho do lado, não podia pôr, sei lá, na janela. Qualquer lugar, mas tinha que ser passar na porta. Sim, na tradição ali de Israel. O que é para colocar nos umbrais da porta, gente? Lá em Deuteronômio fala. Ali está a lei. Ata, não está? Coloca nos umbrais da porta, em todo lugar onde está visto a lei. Está escrito ali. Até tem, na cultura judaica, tem um negocinho assim, né? Vocês já viram? Nunca viram isso? Estou falando... Vocês nunca viram, gente? Já viram? Um papiro enroladinho assim, no cantinho da porta, que o pessoal passa e passa a mão assim, tipo, aqui estão os mandamentos do Senhor e tudo mais, ok? Isso é tradição judaica, tá? Passa nos umbrais da porta. E aí, olhando para os egípcios agora, eles também tinham uma porta, mas chamava porta, deixa eu lembrar aqui o nome, porta falsa. É isso mesmo, porta falsa. Era uma porta que não atravessava nada, era uma porta que eles tinham nas casas ou nos templos, que não atravessava nada. Na verdade, eles acreditavam que era além da vida. Os espíritos passavam por ali. E o que tinha nessas portas? Orações, pedidos de proteção, tarará, 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 para todos esses espíritos, em imitação ao povo hebreu, que estava ali. Só que tem uma coisa, sabe o que eles ofereciam ali naquelas portas? Flores, frutas, perfumes. O que faltava? Que não era possível eles fazerem? O sangue. O sangue do cordeiro. E eu vou deixar isso aqui assim, ó. Vocês vão entender. Faltava o sangue do cordeiro. Faltava esse elemento crucial aí, que diferenciava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para os outros milhões de deuses que os egípcios criavam. Tudo bem até aqui? Tudo certo? E depois termina o texto ele falando: faça isso por gerações, tanto que nós estamos fazendo até hoje, mais de quantos milhões de anos? Quantos mil anos, gente? Até 7 mil anos, mais ou menos? Quanto? 13? 3? 3 até a crucificação ou depois da crucificação? 3 mil anos e meio até hoje, é isso? Pensa bem, gente. 3.500 anos. Mais ou menos, pastor? Glória a Deus por a gente estar ainda segurando essa bandeira, né, irmãos? Celebrando esse sangue até hoje. Amém? Amém? Muito bem. Vamos agora para outro atributo. E aí, lá em Josué.
lá em Josué 2. Se você quiser abrir comigo, eu também vou ler, é um texto um pouquinho comprido também. Vocês têm paciência da gente ler juntos? Eu gosto de ler o texto completo, porque sempre tem uma coisinha a mais que a gente aprende, não é verdade? A Bíblia é a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então a gente lê para que ela entre em nossos corações. Tudo bem? Aqui no texto de Josué 2, fala da Raabe. Ela é fantástica, mas eu vou ler o texto. Vamos lá. E Josué, filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra, e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram cá dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde que eles eram, não. Se fez de sonsa aqui, né? E sucedeu que, na hora do fechamento da porta, quando já estava no escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram, persegue-os depressa. Olha essa Raabe, gente. Porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido com os caules de linho, e os quais ele colocara em ordem sobre o telhado. E os homens perseguiram no caminho do Jordão até os vaus, e logo se foram os que perseguiam, e eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temo ouvido como o Senhor se secou as águas do Mar Vermelho para vós quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus estavam do outro lado do Jordão, Seom e Ogé, aos quais destruístes. Assim ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus de cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim, pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vos também demonstrarei bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vos conservarei vivo o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. É um pedido da Raabe aqui. E os homens responderam: A nossa vida pela tua vida. Se vós não falastes desse negócio, se você não falar deste negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade contigo. Então, elas os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondereis por 3 dias, até que tenham retomado os perseguidores. E depois disso, podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Nós seremos inocentes deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando adentramos a terra, tu atarás esta corda de fio de escarlate na janela, pela qual tu nos descestes, e trarás o teu pai, a tua mãe e os teus irmãos, e toda a casa do teu pai para a tua morada, e assim será quem quer que sair das tuas portas, da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. E todos aqueles que estiverem contigo na casa, o seu sangue estará sobre a vossa cabeça. Se qualquer mão se lançar sobre ele,
E caso tu fale deste negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram. E ela atou a corda de escarlate na janela. E eles foram e chegaram ao monte, e ali permaneceram por 3 dias. E aí, continua, vou parar por aqui. Essa mulher é fantástica. Ela é incrível, a Raabe. Eu quero um dia poder pregar só sobre ela, porque ela fez um ato incrível, né? Vamos pensar aqui numa mulher prostituta. Ela era cananeia. O povo dela não era gente boa, não. Eles acreditavam num deus Baal, outros tipos de deuses. Eles não glorificavam o Deus de Israel. Mas ela demonstra aqui algo muito importante. Ela falou assim: eu sei do Deus dos hebreus, que tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Ela fala sobre isso. Agora me pergunta assim, pergunta para mim, como que ela sabia disso? Como que ela ouviu? A Dorisa está assim, ó, na fofoca. Né? Queridos, existe uma coisa muitíssimo importante, aqui eu vou abrir um parênteses, para a gente aprender, que é a tradição oral das histórias, das falas, de quem Deus é. Não existia Bíblia no tempo de Moisés. Ele que escreveu, como que ele podia escrever a história que ele está vivendo? Não tem como. O que sustentava aquele povo é a tradição oral. Então, por favor, senhoras, senhores que estão aqui, gastem tempo contando as histórias de Deus para os seus filhos. Gastem tempo falando das maravilhas de Deus para os netos, sobrinhos. Não se preocupe que eles estão agitados ou que eles não têm muita paciência. Dividam uma relação de tradição oral. Senta aqui, eu vou te contar uma história. Pode ter certeza que com o tempo eles vão entender cada vez mais. Então a Raabe ouviu essa história. Alguém falou. Alguém contou essa história. E ela foi viver a vida dela no meio do povo dela, dos cananeus. Ela não foi ensinada as leis do povo hebreu. Ela não foi ensinada a guardar o sábado, ela não foi ensinada os costumes dos hebreus. Ela cresceu e porventura virou uma meretriz, uma prostituta, de certo influenciada pelo povo do Egito. É uma pena. Mas, no versículo 9, ela creu. Ela creu em Deus. O Deus que levou o povo do Egito lá, que passou por cima, né? E não matou os primogênitos do povo hebreu. Amém? E aí onde está o elemento sangue aqui? Tem sangue de nada aqui, né? Tem sangue de alguma coisa aqui? Alguém matou o cordeiro, colocou? Alguém sacrificou alguma coisa nessa história? Não. Chegaram 2 espias, falaram, eu preciso ver a terra. O governo já ficou sabendo rapidamente, eu não sei como, que não tinha nem WhatsApp, nem telefone. Fofoca mesmo, e dá rápida, né? Tem 2 caras aí espiando a terra. Chegou lá no governo, o governo já mandou interceptar. Já veio. A Raabe falou, entra aí, vou te esconder. Escondeu os 2, se fez de sonsa. Não estava convertida ainda, tudo bem? Vamos dar esse desconto para ela. Homens? Não estou sabendo de nada, não. Pode ser que eles estão por aí. Ela fez isso, gente. Está bem claro isso, né? Protegeu os 2 espias. E aí depois ela falou, olha, eu sei que vai vir alguma coisa da parte do seu Deus aí. Eu sei que vai vir uma grande tribulação. Eu sei que vai vir uma guerra.
por favor, você pode salvar a minha casa e minha família? Eu sei que, né, eu posso te pedir alguma coisa. Por favor, salva a minha casa. E aí eles falaram, teu sangue pelo meu sangue, no meio desse negócio. E aqui é um sangue de confiança do negócio, tá? Não é um atributo de sangue do cordeiro, tudo bem? É de confiança, o meu sangue pelo teu sangue. Então eles fizeram um acordo, que hoje em dia está difícil, né? Ter um acordo. E ali ela falou assim, faz o seguinte, então os dois espias falaram para ela, faz o seguinte, lá na tua porta, na tua janela, põe um fio de escarlate. E aí entra o atributo. É o fio de escarlate. O sangue da fé. Atributo de fé. Que aquela mulher exerceu. A Raabe virou uma heroína da fé, ela está no livro de Hebreus. Quando de fato teve a tribulação e viram ela, quem mandou proteger Raabe foi Josué, não foram os espias, foi Josué, porque Josué soube da história e falou, ei, aquela família lá vocês guardam, tem um sangue lá, ó, protegendo eles. Yes! Glória a Deus! Josué era o líder máximo, falou, protege aquela família lá. Retiraram Raabe, a parentela dela, colocaram para dentro do arraial, e o povo hebreu cuidou daquela família. Mais tarde, Raabe, de fato acolhida, lógico que pode dizer que ela se converteu, ela casou com um israelita, um hebreu ali, e faz parte da genealogia de Jesus. Yes! Glória a Deus! Uma prostituta desvalida de um povo estrangeiro foi salvo pelo sangue, pela fé. Aleluia! Isso não foi só lá atrás, ele faz isso hoje em dia, meus irmãos. Ele faz isso, ele transforma. Ele pega a prostituta, trans não sei o quê, ele faz qualquer coisa. Amém? E você sabe o que mais me impressiona é que ela ouviu falar um dia. Irmãos que estão me ouvindo pela internet aí, nesse dia de Páscoa, vocês já ouviram falar de um Deus soberano. Agora conheça Ele, por fé. A tribulação que aconteceu lá, dos muros de Jericó que caiu, os cananeus morreram, tiveram que, vai acontecer de novo, tá bom? Ele virá, o Deus soberano, vai trazer juízo de novo nessa terra. A minha pergunta é, o que está atado nas portas, nos seus umbrais da sua casa? O que está colocado lá, meus queridos? É o sangue do Cordeiro? Ou é a energia, as flores, os frutos, as coisas estranhas de deuses estranhos? Não misture o Deus soberano com os deuses falsos. Amém? Hoje não é dia disso. Hoje é dia de olhar para essa história e falar, opa, tem algo de errado que eu estou fazendo. Esse é o atributo do sangue e da fé. Amém? Amém. O próximo atributo é o sangue sacrificial de Jesus mesmo, aquele que nós conhecemos mais, que nós celebramos na sexta-feira e estamos aqui ainda lembrando. Pois Cristo, o Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Impressionante, né, queridos? Impressionante que a história está se cumprindo. Eu acho muito lindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse acontecimento de 2025 anos atrás, né? O sangue derramado na cruz. Esse sangue que
faz o que se estava profetizado, cumpre o que foi dito. E aí eu quero olhar lá para trás, voltando para o Antigo Testamento inteirinho. A primeira representação de que o sangue é quem purifica o pecado está quando Adão e Eva saem do jardim do Éden. Não tem ali um sangue? Tem ou não tem? Tem? Aonde? Está numa história escondida. Fala aí, sogro, vai. Fala o sangue lá, do cordeiro lá. Amém. Quando eles foram expulsos do jardim, o que eles estavam tapando lá? Com folhas de figueira. Figueira é folha, é religião, é tentar tapar o sol com a peneira. Não dá certo. Né? Né? Não dá certo. É religião, é bobagem. É tentativa. O que Deus fez quando eles saíram do jardim? Na hora que eles puseram o pé na terra sem forma e vazia, Deus foi lá, matou um animal, jogou o sangue e fez roupas para eles. Sangue do cordeiro. Representação do sangue que purifica, representação do sangue que salva, que limpa dos pecados. O segundo, mais para frente, Abel e Caim. Caim e Abel. Qual era o sacrifício do Abel? A primícia do cordeiro. Churrasco. Churrasco. Sangue. Foi isso que Abel entregou. E eu imagino Abel entregando, falando, está aqui, Senhor. De certo ele ouviu a história dos pais. De certo ele entendeu a história dos pais, Adão e Eva. E o que o Caim entregou? O que o Caim entregou, meus irmãos? Fruta, flor. Agora eu ia falar dos vegetarianos. Não pode, né, Deus? Não. Amém. Deus abençoe os vegetarianos. Caim entregou o suor do seu trabalho. Ele plantou tudo com muito carinho. Ele colheu. Ele foi lá, se esforçou e trouxe o melhor. A Bíblia diz que era o melhor. Deus aceitou? Por quê? Não tinha o sangue. Não é por isso que Deus falou, não, desculpa, acho que, você se esforçou, acho que eu vou aceitar. Acho que se eu fosse Deus, eu ia falar assim, meu filho, você não entendeu? Deixa eu te explicar de novo. Né? Mas aí no coração de Caim tinha outras coisas mais, outras cositas mais, e acabou matando o irmão, que o sangue dele também clama. Né? Enfim, ali é outra representação do sangue. Abraão e Isaac, outra representação de sangue sacrificial. Graças à misericórdia de Deus não foi do Isaac. Tem outros deuses que quiseram que fosse, vocês sabem disso. Moloque, blá, 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 blá. Outros deuses que aceitam sacrifício humano. Nosso Deus só aceitou um. Só um. E chega, e já está bom. Lá, Abraão e Isaac subiu junto com ele, moleque novinho, se fosse eu tinha corrido, com certeza, né? Vamos fazer sacrifício, vamos fazer sacrifício, mas cadê o cordeiro? Se é eu, meu filho, perna para que te tem, já tinha ido embora faz tempo, deixa esse velho com as loucuras dele aí, sacrifício sou eu, estou fora, mas ele foi, olha Isaac, ele foi. Chegou lá, deixou-se amarrado as mãozinhas, deixou-se amarrado. Na hora que ele matou Isaac no coração, o anjo segura a mão dele e fala, opa, não é esse não, olha para cima. Isso que me impressiona também. Lá nesse sacrifício, Deus fala para ele, olha para cima. E ele olhando para cima, ele viu atrás de si. Oi? Quem consegue? Olhando para cima, que vem de lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava atrás, entre os arbustos dele, o cordeirinho. Preparado, que Deus preparou. Mas ele fala, olha para cima.
Aleluia! Sangue sacrificial. Ali teve um derramamento de sangue. Sem sangue não tem remissão de pecados. Amém? Tem tantos outros sacrifícios dessa forma, tem tantas outras representações. A Páscoa é uma delas também, esse que a gente contou agora de Êxodo. Amém, queridos? Vamos para o próximo? O próximo é a lembrança. O sangue da lembrança, o sangue da aliança. O sangue que nós celebramos toda vez aqui, uma vez por mês, que hoje é representado pelo suco de uva, pelo vinho. O sangue que nos faz lembrar da libertação do povo de Israel do Egito. E depois, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue da coroa de espinhos, porque afinal ele era rei, não era uma coroa de ouro. E ali saiu sangue. E foi sangue até o final. No último golpe de lança não saiu mais sangue, saiu água. O sangue é o tecido mais poderoso que a gente tem, né? Cadê os enfermeiros, os médicos aqui da nossa comunidade? Pode dizer para nós, né? E aí está, cada um de vocês beba dele, pois isso é o meu sangue, que sela a aliança entre Deus e o seu povo, derramados para muito, derramados para a remissão dos pecados de muitos. Amém? Então esse é o sangue da purificação, esse é o sangue da perseverança. Esse é o sangue que perpetua a mensagem. A mensagem do Evangelho está viva no seu coração, é por causa do sangue. É por causa do sangue que te perdoou de todos os seus pecados. Primeiro, o pecado de você estar longe de Deus, esse é o pecado original. E agora, dos pecados que a gente comete todos os dias, se esquecendo ou por negligência. E Ele nos perdoa. Deixa eu te contar uma notícia hoje. Os seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Você pode celebrar. Você pode glorificar. Você pode agradecer intensamente. E falar, obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado, Jesus. Irmãos, aqui eu quero fazer um finalmente, mas talvez trazendo uma mensagem para o pessoal que está em casa e perguntando: o que você tem colocado na sua porta? É guirlanda? Desculpa aí. É frutas? O que você tem colocado nos altares da sua casa? É perfumes? É o quê? Ovo de Páscoa? Ah, mas o chocolate é gostoso. Sim, é gostosinho, sim. Mas não é o suficiente, não traz remissão do pecado, não tem nada a ver. O que vocês têm colocado na porta? O que vocês têm escrito na porta? É os ensinamentos do Senhor? São as histórias do plano de redenção, é o sacrifício de Jesus, é a organização da vida, é o fundamento da vida, melhor dizendo. O que nós temos colocados nos umbrais das nossas portas? Eu pergunto isso. Nós estamos no meio de cananeus, nós estamos no meio de cananeus, jebuseus, saduceus, toda essa povarada que fez essas coisas tão esquisitas, egípcios, gregos, troianos e tudo mais. Nós estamos no meio desse povo. Mas pela misericórdia de Deus, nós podemos dizer, somos teu povo também. Por causa do que ele disse, Jesus quando veio falou, tá bom, judeus, eu sei que vocês querem tudo para vocês, mas deixa para quem quiser também. Vocês lembram da cananeia, da Raabe lá, que livrou vocês do mal? Vocês lembram dela, judeus? Né? Jesus falando na época deles, né? Vocês lembram dela? Então, deixa para os outros também. Eles têm o direito.
Você tem o direito, meu irmão. Você tem o direito. Amém? Glória a Deus. Próximo, para a gente finalizar, trazendo um resumão da nossa conversa. Eu acho que eu falei tudo. Irmãos, olhem esses textos de novo. Olhem de novo para essas histórias que eu falei. Tentem achar o elemento sangue nesses textos. O sangue do Cordeiro. Amém? Então, os atributos do sangue de Deus, nós temos a proteção vinda do homem, que traz segurança, ou seja, habitar em um lugar seguro, estar em um lugar seguro. Meus amigos homens, vamos juntos guardar esse povo? Homens? Oi? Homens? Tem algum aí? Ah, tá, obrigado. Vamos juntos guardar o povo, atar o sangue de Jesus nos nossos umbrais e proteger a nossa casa, o nosso povo. Amém? A fé, Raabe, ela creu, ela confiou, né? Deu uma de sons, mas tudo bem, vai, tempo da ignorância. Guardou os espias, atou o fio de escarlate e disse: eu confio no grande eu sou. Eu conheço essa história e eu quero viver essa história. Amém? O sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso amado Jesus Cristo, que recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo é para Ele, tudo vem dEle, e Ele nos purifica mesmo, Ele te ama mesmo, e larga de bobagem. Vem para cá logo. Então hoje a gente recebe e participa do sangue. Podia ter uma ceia aqui hoje, né, pastor? Com um montão de suco de uva para a gente celebrar. E também o sangue da lembrança, da memória dele. Tudo bem? Glória a Deus por isso. Vamos então agradecer ao Senhor por este dia. E eu quero liberar vocês para fazer um churrasco. Só hoje come rápido, tá? Só hoje. Está escrito lá que comeu rápido. Eu vou tentar descobrir por que isso. Por que comeu rápido? Puxa vida. Acho que era para comer rápido para sair logo da terra do Egito, né? Não é verdade? Ah lá, você sabe por quê? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Vem cá, Luciano. Você não escapou. Vai ter que vir. Ah, agora não tem jeito. Não tem jeito. Está estudando, tem que falar, não é verdade, gente? Está estudando, não vai guardar, não. Conta aí pra gente por que foi rápido, então. Foi rápido porque não pode demorar muito a noite toda, porque senão virava a madrugada e amanhã, amanhecia. Não poderia, tinha que ser à noite. Por isso tinha que ser a refeição rápida e eles estarem protegidos. E passado o sangue nos umbrais. Amém. Tinha que comer e entrar para dentro de casa, né, gente? Comer e entrar para dentro de casa. Amém. Queridos, eu desejo um bom almoço de Páscoa para vocês. Que de fato vocês estejam em família. Se tiver a oportunidade de contar essa história para as crianças, contem, né, para os jovenzinhos lá, quem tiver, contem, relembrem. Amém? Porque é isso que eles vão levar, sabe? Eles vão levar, eles são cheios de tantas coisas. Vem o time de louvor para cá, vamos ficar de pé, queridos? Vamos agradecer? Gostaram do meu fio de escarlate? Fiz hoje, só para simbolizar que é uma fé sem tamanho, né, gente? Uma fé sem tamanho. Amém. Feche seus olhos, comece a ser grato ao Senhor pela purificação do sangue. Ser grato ao Senhor pela decisão dele de se entregar por nós. Agradeça ao Senhor por mais um dia Ele purificar você, te perdoar dos teus pecados. Celebre isso, meu querido. Aqueles pecados que são difíceis, mas eu te digo que não é impossível, não. Se você acha que não tem mais saída, que você acha que não tem mais jeito, querido, tem sim.
Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode entrar no quarto mais escuro, da maior podridão que você acha que é. Ele pode ir lá e falar assim: chega, basta, hoje não mais. Ele pode fazer isso. Jesus, obrigado pelo teu sangue. Obrigado pela tua cruz. Obrigado por esse sacrifício grande que o Senhor fez por nós. O maior sacrifício que podia ser. O Senhor venceu a morte. Obrigado pelo teu sangue que nos protege, protege a nossa casa e a nossa família. Obrigado, Jesus, pela revelação que o Senhor traz de Deus, desse Deus poderoso, desse Deus grande eu sou. Muito obrigado por esse acesso, obrigado por preservar a tua palavra. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o nosso coração possa estar cheio de gratidão. E que nós possamos, assim como Raabe, confiar em Ti. E na hora que o juízo vier para esta geração, o Senhor, por misericórdia, guarde-nos no Teu arraial. Ele virá. O juízo de Deus virá. E nós estaremos com Ele. Obrigado, Jesus. Amém.